Boa noite a todos os irmãos que estão aqui no nosso canal da Casa Espírita Chico Xavier. É sempre uma alegria saber que irmãos nossos estão aqui compartilhando conosco desse momento de reflexão sobre a espiritualidade. Então, para início, nós convidamos os irmãos a relaxar aí o seu corpo, a sua mente, sentir a presença dos mentores espirituais nos seus lares ou onde se encontrem, se deixando envolver por essa energia positiva que vem harmonizar e reorganizar nossa célula física, trazendo fluidos reparadores, harmonizando o nosso espírito. Que nós possamos tirar o melhor proveito desse momento de espiritualidade, de reflexão da doutrina espírita, fortalecendo a nossa fé, a nossa harmonia, não só para nós, mas para o nosso lar, para a nossa família e aqueles amigos a que nós direcionarmos também através do nosso pensamento. Amém. Bem, o que nós trouxemos para a noite de hoje, para reflexão aqui com os irmãos, nós vamos trazer o capítulo 13 da obra No Mundo Maior, que é um livro que foi editado pelo espírito de André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier. O capítulo 13 tem o título Psicose Afetiva. A psicose é um tipo de distúrbio, perturbação mental, né? E aqui nós vamos ver que ele vai tratar de uma psicose afetiva em função das carências, da perturbação por falta de afeto de uma irmã nossa, né? Como nós vamos ver no relato do nosso amigo André Luiz. Então, começa assim. Seguindo Calderaro, fomos em plena noite atender infortunada irmã, quase suicida. Só lembrando que Calderaro é um mentor espiritual com quem o André Luiz fazia incursões aqui na crosta terrestre, auxiliando irmãos necessitados. E esta é mais um desses casos, então, é uma realidade, um caso real, né, de uma irmã encarnada, necessitada, e que eles vieram em auxílio. E o André Luiz o acompanhava e muito aprendia nessas incursões e contribuía até onde ele conseguia, auxiliando, né? Então, penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente pareceu-me apressado. Não se deteve em nenhuma apreciação. Acompanhei-o, por minha vez, até o humilde aposento, onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a destra sobre a fronte da irmã em lágrimas e esclareceu. É Antonina, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo. Iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina moça. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte. E não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em véspera de casamento. Realizado o casamento, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo verificou, porém, que o esposo da irmãzinha
se caracterizava por nefanda viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez, diariamente retornando ao lar, em hora tardia, a distribuir pancadas e vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo, a sustentar pesado esforço para manter-se nos estudos. Então, até aqui, nós podemos ver que o caso de Antonina perdeu a mãe menina muito cedo, aos 8 anos, né? E ela passou a tomar conta da irmã, e os anos foram se passando, a irmã casou, e nesse momento ela achou que ela ia poder cuidar da vida dela, né? Mas viu que não, porque o marido não era um bom marido, né? E ela, como uma irmã zelosa, continuou morando com a irmã para ajudar a cuidar essa irmã, né? Protegia daquele marido que se embriagava, era agressivo, né? E dos filhos dessa irmã também, que nós vamos ver ao longo da história, que ainda vai explicar melhor o caso. Mas no momento que André Luiz chegou com Calderaro, ela estava aos prantos e tinha planos de suicídio, né? Em função do peso que ela sentia pela vida. E aqui no final desse último parágrafo, chegou no ponto em que ela conhece um rapaz também necessitado de apoio para se manter nos seus estudos, a quem ela também passa a ajudar, porque ela era uma pessoa que tinha muita fé, muito dedicada na vida. Então, continua o relato. Identificam-se pela idade e pela comunhão de ideias, a Antonina e o rapaz, esse que ela conheceu. Então, se identificam pela idade, pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício ininterruptos. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã e os 4 pequenos filhinhos, sobrinhos, e o copartícipe de sonhos fulgurantes, que era o rapaz. Consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Independente e titulado, agora passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar, com o grandioso programa da vida social, desposou jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã procurou-o, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade. Asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito, e por isto escolhera melhor partido. Além disso, declarou que a sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividade humilhante. Pretendia alguém
que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu, debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou à residência ontem minada de anseio de morrer, fosse como fosse. Sente que as esperanças se lhe esvaneceram, esfaceladas pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera, que pretende ingerir ainda hoje. Então, nesta altura aqui, o Calderaro esclarece o caso, né? Que ela, muito decepcionada, ela, além de acompanhar a irmã, ajudar a irmã e os sobrinhos, por 7 anos ajudou o Gustavo, esse rapaz, então, que ela conheceu, e começou a almejar um futuro com ele, né? Um lar, um marido e os próprios filhos, né? E aí ela sofreu essa decepção, que tão logo ele se formou, ele achou que ela não era uma mulher suficiente, que era uma mulher que diante da sociedade iria humilhá-lo, enfim, e cometeu esse ato de total insensibilidade, e ela só pôde, nesse momento, em função de tanta dor e desprezo que ela teve do Gustavo, e ela pensou em se matar. Então ela tinha preparado uma substância que ela iria ingerir. Ela preparou a substância no dia anterior e nessa noite nesse dia em que eles se aproximaram para ajudar ela ali, os mentores, era o dia em que a noite em que ela iria tomar a substância para um suicídio. Seguindo, dando pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me. Isso o André Luiz volta a relatar a postura do Calderaro. Então, o Calderaro disse para o André Luiz: examina enquanto administro os socorros iniciais. Então, já ia iniciar o processo de auxílio para ela. E pediu o apoio que o André Luiz fosse examinando. Lembrando que o André Luiz, quando estava na Terra, ele era médico, né? Então, o conhecimento da medicina terrena também contribuía para que ele tivesse a compreensão na análise fisiológica dos órgãos, da própria condição cerebral das pessoas que ele socorria, né? E ele ia, claro, a qualidade da medicina espiritual não se compara, né? Muito maior que o da Terra, mas o André Luiz ia juntando esse conhecimento que ele já tinha no aprendizado que ele junto com o Calderaro. Então, o Calderaro disse para ele que ele fosse examinando ela ali para entender bem todo o processo pelo qual ela passava. E aí ele segue, então, relatando o André Luiz. Detive-me em perquirição minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios púrpureos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos apelos. Compungia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Então, aqui ele descreve o sofrimento que ela vinha tendo, né, com a situação. Seria crime, pensava ela, amar alguém com tal excesso de ternura? Onde jazia a justiça do céu, que ele não permeava o sacrifício de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz como as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concebidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos? Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono?
Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe reboravam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se lhe afigurava agora impossível? Não. Não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, inquiria a si própria, buscar as trevas do sepulcro de que proceder num catre de hospício? Então, aí o André Luiz vai relatando o desespero ao qual ela se encontrava e todos esses questionamentos, né, que ela se fazia, ou fazia às forças maiores, a Deus, enfim, apesar da fé, né, que ela sempre teve, e de mulher dedicada que foi, de irmã, de tia, companheira do Gustavo, a vida lhe trazia essa dor que para ela estava insuportável e ela sentia que ia enlouquecer. E a essa dor e essa possível loucura, com um hospício, como ela relata ali, ela preferia morrer, preferia encarar a morte do que permanecer assim, né? Mas aí também, como ela tinha todo esse trabalho digno, né? Até ali, uma mulher jovem ainda, que mais ou menos, pelo cálculo das idades e dos anos que são relatados, estava aí próxima a uns 30 anos, eh, merecia o socorro, e tanto que ali estava o socorro, né? Assim, como funciona para todos nós. Quando a gente merece, as energias, por mais que invisíveis sejam, elas estão à nossa volta, né? E muitas vezes nós estamos beneficiados, às vezes, talvez até sem percebermos, né? Assim como ela, muitos irmãos na crosta são socorridos pelos mentores, né? Então ela teve esse mérito, e aí veio o Calderaro, quando a Liz, e outros irmãos que nós vamos ver na sequência que vieram em seu socorro, pelo mérito que ela tinha, com certeza. Então, estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. Isso falou o Calderaro, já explicando também para o André Luiz. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento pré-definido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se, vencida, nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que mas apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antoninha, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Então, duas entidades iluminadas chegaram. Uma era a mãe dela, né, que é um espírito já que tinha uma certa superioridade, e que a gente sabe que quando a proximidade da mãe sempre toca muito, né? Então ela teve, mais uma vez, a mãe o mérito de poder vir auxiliar, e a filha também o mérito de receber a mãe. E esse amigo Márcio, que nós vamos ver aqui o relato mais adiante.
Agradeceram, sensibilizados, a atuação de meu orientador, que passou a doente à direção materna. A simpática senhora, desencarnada, inclinou-se sobre a filha e chamou-a, docemente, como a fazia na terra. Parcialmente desligado do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se em seu organismo perispirítico, encantada, feliz. Mamãe, mamãe! Gritou desabafando-se e a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a, carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebata-me daqui, para sempre. A nobre matrona contemplava triste quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmensuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara num pretérito longínquo. Observava-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário banhado em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto e júbilo místico que lhe nascia inexplicavelmente às profundezas do coração. Então, a Antonina reconheceu o Márcio, não identificou quem era, mas ela reconheceu alguém que era de sua estima já, de vidas passadas. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo? Quando a luta redentora apenas começa? Ouvidaste, acaso, que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu-a fraternalmente. Não forces a situação, acalma-te. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Então o Márcio procurou tranquilizar, porque ele viu que ela estava querendo buscar lá na memória dela quem ele era. Então ele tranquilizou ela e disse, olha, te acalma pelo momento, não importa isso agora, né? Nós sabemos que nós, quando desencarnamos e retornamos à pátria espiritual, também não vamos lembrar de todas as nossas vidas, de toda a nossa existência. Seria, tipo assim, um esforço muito grande, uma carga muito pesada, algo muito grande ser processado, né? Então, a gente recorda até o limite de quantas existências forem as que são necessárias para a nossa compreensão de retorno ao mundo espiritual, né? E nós vamos recordando, lembrando, conforme a orientação dos mentores e conforme a nossa capacidade também para o nosso progresso, né? Nosso preparo no mundo espiritual para uma nova reencarnação, cada um ao seu tempo, né? Então ele tranquilizou ela ali, que ela não fizesse tanto esforço tentando lembrar ou identificar quem ele era, né? Então fez longa pausa, fixando-a amorosamente, o Márcio, né? E continuou. Ó, minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero?
Dize-me, não te mantenhas silenciosa, não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? A enferma desejava falar, entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta, no êxtase daquele instantes inesquecíveis. Ele, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a cuidadoso e insistiu: fala. Animada, Antoninha balbuciou tímida: estou exausta. Contudo, jamais foste esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis aos valiosos serviços de redenção: o corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana. Não serão inestimáveis dons do Divino Supremo? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício e renegas a possibilidade de amar? Então, aqui nós podemos fazer uma reflexão bem interessante. Vejam que, por mais bondoso e de luz a entidade do Márcio, assim como fazia Jesus aqui na Terra, por mais acolhedor, carinhoso e efetivo, não deixa de chamar a Antonina a realidade. Fez vários questionamentos, né, bastante racionais, para que ela refletisse a sua condição, tudo que ela já tinha alcançado, a fé que ele sabia que era fortalecido dentro dela. Então ele provocou toda essa reflexão, assim, claro, com muito carinho, com muito cuidado, mas com muita propriedade, chamando ela a uma certa razão, né? E é assim que os mentores, eles não passam a mão na cabeça e só põem no colo. Ele deu o colo, mas chamou a atenção dela. Vamos ver como é que a coisa se desenrola. Foi então que vi a jovem mulher contemplá-lo mais confiadamente, sentindo-se forte ante a insofismável demonstração de carinho, abriu-se em franqueza fraternal. Aí a Antonina se sentiu mais à vontade para relatar tudo o que se passava e o que ela sentia. Então ela disse assim: tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, a seu turno, me auxilie a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, anelar tais coisas? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de mourejar anos a fio pela felicidade dos que me são caros, noto que o destino escarnece de minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes quando nosso coração queda morto? Márcio ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos e, evidenciando suas altas aquisições de verdadeiro amor, acrescentou, mais compreensivo e mais terno: abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro? A humanidade é nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma, que desejarias arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas, nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Não suponhas que a fatal passagem
do sepulcro nos abra portas à liberdade. Segue-nos a lei a toda parte, e o Supremo Senhor, se exerce a infinita compaixão, não despreza a justiça inquebrantável. Dá-nos, invariavelmente, a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Então, ele faz mais um relato, né, que existe um propósito dela estar sozinha, apesar das dores, né, e ele chama a atenção do quão equivocado seria o ato do suicídio, que é o maior crime que nós podemos realizar quando temos a oportunidade do reencarne. E ele segue. Declaras-te deserdada e infeliz, e, no entanto, ainda não recenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergastes até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não pode ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito nos céus, como se o Pai, compassivo e sábio, não passasse de frágil e parcial ditador. Sacode a consciência adormecida. Lembra-te de que o Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis, e não te esqueças de que nos pesam perante a universalidade dele inalteráveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. Sofres em tua organização que orientaste para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Choras porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade a tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações dos sexos tomaram vulto na intimidade do teu santuário e padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. E segue ainda o Márcio, então. Por vezes, somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos. Amurados no egoísmo feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos na vida. Ante a moça, que contemplava embevecida através de espesso véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu. Efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido em face às circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não lhe consagrar o puro amor fraternal que eleva sempre? Estaríamos, acaso, impedidos de transformar em irmãos os seres que admiramos? Não deves, outrossim, esquecer que o noivo perjuro,
atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também, mais tarde, o puído traje do cansaço da velhice, se em breve não afivelar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte. Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Então aqui ele já coloca aqui aquilo que a gente sabe, que conforme o nosso plantio, a nossa colheita, né? E que o rapaz, o Gustavo, que a desconsiderou, né? Teria que fazer o seu resgate em momento oportuno. Se o amas em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia na existência mortal? Se não pode ser o cântaro da água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disto, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos, ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho? Antonina sorriu, em êxtase, a despeito do pranto que lhe rolava a fluxo. Observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Márcio acariciou-lhe os cabelos, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, modificar as disposições mentais doravante? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, ouvida o mal e ama sempre. Comovidos, vimos a interlocutora ajoelhar-se de novo e exclamar solenemente: comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. Nesse instante, o emissário espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jactos de luz que não tocaram não somente a matéria perispirítica, mas se estenderam além, até no corpo denso, fixando-se particularmente nas zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos feminis. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para a agradável e repousante excursão. Incumbiu-se Calderaro de auxiliá-la a retornar ao veículo pesado nas primeiras horas da manhã clara. Então aqui também é bastante interessante ver o André Luiz relatando, né, dos efeitos que o benefício, que o Márcio, né, e a mãe propiciaram a ela, já se refletiam também nas células do corpo físico, e o André Luiz observando todo esse processo, né? Porque como ela tinha adormecido no preparo inicial do Calderaro, nós sabemos que nós nos desprendemos enquanto estamos adormecidos, né? O espírito passa a ter mais liberdade e através do nosso perispírito, contatamos com irmãos nossos, tanto encarnados como desencarnados. Neste caso ali, com os desencarnados, o Márcio e a mãe dela, e que propiciaram esse socorro, né? E esse processo todo de harmonização dos perispírito com reflexos extremamente benéficos também no corpo físico. E aí, nesse momento, ela se afastou para caminhar com a mãe dela, né? Teve um momento com a mãe. E aí segue o relato. Edificado com as observações da noite, regressei em companhia dele ao quarto da senhorita, quase suicida. Então, André Luiz dizendo que ele, com o Calderário, que ficou encarregado de preparar para quando ela retornasse, né, ao corpo e acordasse pela manhã, e ele regressou para o quarto dela junto com o Calderário lá para acompanhar esse processo em que o Calderário ia receber ela ao acordar.
Entre as 6 e 7 horas, a genitora desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignota e incompreensível felicidade. O instrutor ajudou-a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar, em todas as suas particularidades, a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Destarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Aqui, mais uma vez, é muito interessante, né, da gente observar que ele também preparou com um cuidado e zelo que ela não lembrasse todos esses detalhes desse encontro. Mais ou menos como quando a gente sonha com alguém e acorda e tem aquela sensação tão boa, tão agradável de ter estado com a pessoa, e aquilo é meio confuso nos sonhos, né? Porque a gente mistura um pouco as coisas, lembra, sente que foi bom, mas não consegue lembrar detalhes, né? E que ela certamente acordou renovada, mas não ia lembrar de todos os detalhes, porque ele disse que isso não ia ser bom, não iria auxiliar, né? Ela poderia até ficar enlouquecida, como ele diz ali, talvez meio perturbada. Então, a espiritualidade trabalha nos mínimos detalhes daquilo que nós temos a condição de lembrar ou de sentir, e é o que nós resgatamos ao acordar, né? Isso acontece também conosco, né? Cada um no seu processo, nas suas vivências, nos encontros que temos quando adormecemos. Quando a gente sonha com algum desencarnado ou algum parente, né, nosso, e que a gente tem aquela sensação que realmente estivemos com ele, é porque de fato estivemos, em espírito, né? A gente não precisa ter nenhum receio de poder afirmar quando esse sentimento bate forte, né? Do bem de ter estado com a pessoa no sonho, é porque de fato estivemos. E colhemos o benefício desse encontro. Seguindo, com efeito, daí a minutos Antoninha despertou, como que outra criatura. Sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento, chamando-a. A generosa tia contemplou enlevada. Alguma energia prodigiosa, que lhe não era dado conhecer, religara ao interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bem dizia o quarto humilde onde lutava por atender aos desígnios de Deus e sorria de haver, na véspera, pensado em fugir, sem razão, ao aprendizado do mundo. Então, ela, ao acordar, estava tão renovada que ela chegou a sorrir da ideia do equívoco que cometeria no caso de se suicidar, né? Não fora aquinhoada pela providência com um maravilhoso número de bênçãos, seguia ela refletindo. Contemplou a encantadora criança sobrevivente vestida a solicitar-lhe a companhia para descerem ao pequeno jardim onde flores novas desabrochavam. Que importa insignificante malogro do coração diante dos trabalhos sublimes que poderia executar da sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre a inesgotável misericórdia? Titia Antonina, vamos ver a roseira nova, gritava o trêfego menino de 5 anos, em alegre invite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimos-las sinceramente rejubilados, levantar-se e responder sorrindo: Espera, já vou, meu filho.
Então, aqui encerra a nossa apresentação com essa renovação da Antonina, que durante o sono teve o mérito, né, desse auxílio e desse socorro, né? O que mostra para nós que ninguém está desamparado, né? As equipes espirituais no mundo invisível estão sempre a nos socorrer, né? Então, eu acho que é um relato, um caso que nos faz pensar bastante, principalmente a respeito dessa proteção, e que a nós todos pode vir o socorro, e vem, né? Quando nós sintonizarmos e orarmos, né? Procurarmos manter essa sintonia, nós também seremos amparados e socorridos. E então a doutrina nos esclarece o funcionamento do espírito, do encarne, do desencarne, e traz esses casos reais de auxílios através das obras do Chico, né? Pelo André Luiz, pelo Emmanuel, que complementam esse esclarecimento da verdadeira realidade da vida do espírito, seja desencarnado ou enquanto encarnados. Esperamos que os irmãos tenham aproveitado né, e se quiserem indicar ou reler este e outros relatos do André Luiz na obra No Mundo Maior, né? Agradecemos, então, a presença dos irmãos e, antes de fazermos a prece final, convidamos que na próxima sexta-feira possam estar aqui nos acompanhando mais uma vez. Nós vamos, então, levar o nosso pensamento mais uma vez e, inspirados nesse relato, onde os irmãos da espiritualidade vêm ao socorro, sintonizamos nós com nossos mentores espirituais, os mentores que se encontram dentro das nossas casas nesse momento, nos nossos lares, nos inspirando, nos fortalecendo, né? Que possamos regimentar a nossa fé dentro de nós, viver cada dia um pouco mais intensos, mais fervorosos, e não só pedindo fortalecimento para nós, mas usando dessas forças interior nossa no auxílio ao irmão ao nosso lado, fazendo o bem, ainda que seja através de um sorriso, de um cumprimento e de uma oração. Agradecemos a bondade de Deus por essa encarnação, pela nossa existência, pelos que nos rodeiam, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, e agradecemos pela vida.